Seja bem-vindo. Um privilégio mais uma vez estarmos juntos aqui para falar assuntos do reino. Esse é o nosso podcast que chama Aos Fatos. E eu acredito que contra fatos não existem argumentos. Jesus Cristo falava em verdade, toda vez. Era ratificando algo. E nós buscamos trazer conteúdo que reflita para você edificação. Hoje nós recebemos aqui o pastor Edilson Reis. Mas antes de eu apresentá-lo, eu quero ler o texto. Ele nos trouxe o texto do Salmo 23, versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Hoje nós vamos falar sobre Setembro Amarelo e uma abordagem que visa esclarecer, trazer conhecimento à luz daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e na vida do pastor. Pastor Edilson Reis é teólogo, é filósofo, é psicólogo, é psicanalista, é major capelão do Corpo de Bombeiros do Estado do Mato Grosso do Sul, coordenador pedagógico do curso de extensão em prevenção do suicídio da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Luto pela UFMS também, pós-graduado em Saúde Mental, especialista em negociação policial do BOP. Pastor, privilégio receber o senhor aqui. Eu quero pedir para você já se inscrever no nosso canal, curtir nossa publicação, compartilhar com as pessoas, porque hoje nós vamos conversar sobre um assunto delicado, pesado, na minha opinião, mas extremamente necessário para que a gente tenha ferramentas. Acredito que é para nos munir de ferramentas, né, pastor? Pastor, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco com o nosso público, né, dessa sua saudação inicial, antes da gente entrar no tema. Em primeiro lugar, Tiago, eu agradeço o convite e ao Daniel, que vocês estão vendo, está ali monitorando todo esse andamento aqui dessa operacionalidade para que vocês possam estar nos vendo e nos ouvindo. É uma satisfação estarmos aqui para que nós possamos esclarecer e pontuar diante desse tema que julgo eu que seja de alta complexidade e nutrido, cheio de temas como tabu, mitos e estigmas. Então a gente vai poder andar por esse tema de uma forma técnica, científica, baseada em evidências e na literatura científica. Amém. Beleza. Pastor, para começar, fala para nós o que é o Setembro Amarelo e como começou, para a gente iniciar a nossa conversa. Setembro Amarelo ele iniciou nos Estados Unidos decorrente a um fato acontecido com um jovem que cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang amarelo e no dia do sepultamento dele, os amigos dele entregaram uma fita amarela para as pessoas que estavam ali. E nessa fita tinha algumas palavras como não desista, palavras de incentivo. E aquilo ali tomou uma proporção, não só naquele ambiente local ali, mas que tomou uma proporção na cidade e depois no estado. E eu sempre digo o seguinte: como isso aconteceu nos Estados Unidos, e os americanos eles têm uma cultura de valorizar o seu produto interno, ou seja, eles valorizam aquilo que é criado pelos seus. E isso tomou uma dimensão nacional e depois internacional e é comemorado no dia 10 de setembro o Dia Mundial de Luta contra o Suicídio. Tá? E essa fita amarela é decorrente em homenagem a este jovem que houve, infelizmente, esse fato com ele. Tá. Eu não sabia. Interessante. Aprendendo mais uma. Pastor, eu preparei alguns questionamentos aqui, mas eu não queria ficar preso nisso. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios que tem acompanhado ao longo desses anos de trabalho e de dedicação às pessoas que tentam contra a própria vida ou que buscam se autoexterminar. Quais são as causas e por que o senhor tem avaliado que isso tem acontecido?
Bom, primeiro, ó, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, uma pessoa que tenta o seu autoextermínio, o seu fim, por meio próprio, ele caracteriza alguns fatores. Sempre existe uma doença de base. 90% dos casos de pessoas que cometem ou tentam o autoextermínio tem uma doença de base, tá? Tem um transtorno mental. Porém, a própria Organização Mundial de Saúde fala que 90% desses casos poderia ser evitado. Por quê? Simplesmente porque se tem uma doença de base, um transtorno mental, se ele for diagnosticado e tratado adequadamente, você evita o autoextermínio do sujeito. O que ocorre é que, infelizmente, nós temos algumas características peculiares. Hoje, no mundo, somam-se quase 1,5 milhão de pessoas que buscam o autoextermínio. Se você for fazer um cálculo aí, coloca na sua calculadora e nós vamos ver os números assustadores que são. A própria Organização Mundial de Saúde, ela estabelece que anualmente 1 milhão de pessoas cometem o autoextermínio. 1,5 milhão. Então, preste bem atenção os números. Quando um caso é registrado, 5 é subnotificado. Então, coloca 1,5 milhão vezes 5. Misericórdia. 7 milhões e 500 mil casos de autoextermínio. E agora vem outro número mais assustador. Quando uma pessoa comete o autoextermínio, atinge de 6 a 12 pessoas. Tá? De 6 a 12 pessoas. Aí vem algo muito interessante. De 6 a 12 pessoas. Vamos ficar com 6. Coloque aí 6 vezes 7 milhões e 500 mil. 45 milhões de pessoas são impactadas. Em luto. Tá? Então, esses são os casos diagnosticados. Quando um caso é registrado de tentativa de autoextermínio, 20 outras tentativas não o são. Então, os números eles só vão aumentando. Tá? Em média, no Brasil, em torno de 40 a 50 pessoas por dia comete o autoextermínio contra ele. Por dia, no Brasil. Por dia. Tá? 50 pessoas por dia? Dá em torno de 15 mil a 14 mil por ano. Lembrando que quando um caso é registrado, 5 é subnotificado. 50 vezes 365, 18.250 pessoas por ano. Por ano. Se for por 5... Pastor, nós temos 91.250 pessoas por ano. Por ano. Esse é o número. E vem agora. A faixa etária que vem crescendo anualmente no Brasil e no mundo são a faixa etária dos 5 anos de idade aos 29 anos de idade. Mas a maior incidência está entre os 6 anos de idade aos 25 anos de idade. Onde você tem uma idade produtiva, onde nós estamos buscando o autoextermínio. Mas a faixa etária que mais comete o autoextermínio são idosos acima de 65 anos de idade. Idosos? Idosos. Eu não sabia, não. Os idosos são a população que mais comete autoextermínio, por vários fatores. Primeiro, a ausência de pertencimento, não pertence a grupo nenhum. Segundo, eles têm uma doença de base que não é diagnosticada e quando há um diagnóstico não há um tratamento eficaz. Perde a sua influência, perda de autonomia, abandono, solidão e rejeição. Agora, pasmem vocês, os mesmos sintomas que nós encontramos no idoso, nós encontramos na criança e no adolescente. Pastor... Por quê? Quando um garoto, uma menina de 12, 13 anos de idade se isola, sinal de alerta. Tá? Então, hoje nós temos uma geração que eles não têm sentido de pertencimento de grupo. Não tem. Eu sou de uma época aqui em Campo Grande que nós tínhamos o ADAC. Ali na segunda igreja batista nós tínhamos o ADAC, eu fui líder dos adolescentes, então nós tínhamos reuniões. Então aquilo convergia no sentido de pertencimento. Tá? O ADAC era a reunião mensal dos grupos de adolescentes das igrejas batistas aqui em Campo Grande. Reuníamos. Nós íamos em ônibus. Aqui nós tínhamos a quarta igreja, nós tínhamos a primeira igreja, que o Israel era líder, nós tínhamos na quarta igreja, que era o Olden, nós tínhamos na igreja do bairro Belo Horizonte, que era esqueci o nome dele agora lá. Então nós tínhamos pessoas que lideravam, então nós tínhamos grupo de pertencimento desses adolescentes. Hoje nós não temos mais isso. Então o que ocorre? A ausência de pertencimento muitas vezes leva a pessoa ao autoextermínio, principalmente o idoso e crianças e adolescentes. Pastor, com a pandemia, esses dados foram
aumentados? Como é que... Não. Não, Ou só não, refletiu o que já tinha? só refletir o que tinha. E calma que vem, agora o pior vem agora. Nós não tínhamos dados tantos autoextermínio de mulheres por enforcamento, hoje é corriqueiro. Nós não tínhamos tanto autoextermínio de adolescentes com enforcamento, hoje é o comum. E o que me assusta agora, nós não tínhamos tanto autoextermínio de mulheres gestantes e hoje é algo corriqueiro. Nós não tínhamos tanto dados estatísticos de mulheres que sedavam os filhos ou matavam os seus filhos e depois cometiam autoextermínio. Hoje é algo corriqueiro. Então, o que acontece? Os homens eram campeões no fato consumado e as mulheres campeões na tentativa do autoextermínio. Hoje já estamos quase de igual a igual. Então, é algo assustador. Mato Grosso do Sul é o quarto estado do Brasil com alta taxa de autoextermínio por 100 mil habitantes. O primeiro é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Piauí. Mato Grosso do Sul é o quarto. Entre as tentativas de autoextermínio entre crianças e adolescentes, nós estamos a terceira capital com maior taxa de tentativa de suicídio no Brasil. Crianças? Crianças. Eu tenho atendido várias crianças no consultório com 2, 3 ou até 4 tentativas de autoextermínio. Criança de 6, 7, 8 anos de idade. Doença mental, o senhor falou, tem uma doença pré-existente. Aí que está, doença de base. Doença de base. Aí que nós temos que entender que essa doença de base, a ansiedade é a mais prevalente, seguida de depressão. E depressão é algo que a gente tem que tratar com muita seriedade. É uma doença de alteração bioquímica de origem circunstancial patológica, que deve ser tratado, muitas vezes, ou a maioria das vezes, através de medicamento. Mas a grande dificuldade é os pais entenderem isso aí e levar o filho no psiquiatra, o filho no psicólogo e aderir ao tratamento medicamentoso. Sim. Uau! Começamos com tudo, hein, pastor? Eu li para poder conversar com o senhor e peguei uma estatística aqui no aumento de 43% na última década. Sim. Mas aí é isso que o senhor falou. Para cada um caso, 5... É subnotificado, não há registro. Sem registro, então... Aí vem outra grande preocupação nessa. A pessoa tenta autoextermínio dando um tiro na cabeça. Ele não morre na hora e morre 2, 3 dias no hospital. Sim. O atestado de óbito é morte decorrente a perfuração de arma de fogo calibre 38, mas não a causa, que é autoextermínio. Entendi. A pessoa tenta o autoextermínio por enforcamento, ele não morre na hora, vai para o CTI, vai para o hospital. 2, 3 dias depois ele morre, é colocado lá como a causa da morte, asfixia mecânica. Envenenamento é a mesma coisa. Envenenamento também? Porque você não morre na hora, morre depois. Aí tem as mortes que eles chamam morte a esclarecer. Que 100% você, na totalidade você vê que é um autoextermínio. Por exemplo, precisa esclarecer algum ponto. Como? A família chega, tira do lugar, a família socorre. Então você já não... Aí a perícia tem que investigar, tá? E a autópsia também. E tem uma... O senhor acredita que tem é como se o Ministério Público ou a política tentasse mascarar os dados mesmo? Não seria o Ministério Público. O Ministério Público não, a política de um modo geral. Não é bem a política. A questão é pessoal da família. A família. O que acontece? Alguns casos envolvendo criança e adolescente colocam como acidente doméstico ou morte a esclarecer. Mas é um autoextermínio. Alguns casos não há notificação ao autoextermínio, mas não há uma notificação daquilo. Tá? Uma criança, pastor, como é que as crianças têm feito? Infelizmente por enforcamento. Utilizando muitas vezes o cabo do celular. Tô chocado. Vou beber água. Então, se o maior índice de autoextermínio está nas menores faixas e nas maiores faixas? Sim. Por medicamento? Não. Enforcamento é prevalente. Enforcamento. Depois vem queda, precipitação de altura, né? Afogamento, em alguns casos, mas não tanto como
acidentes domésticos, como cair da escada, cair do telhado. Como uma criança de 6, 7, 8 anos, 10 anos de idade sobe lá e cai do telhado. O que ele foi fazer lá em cima? Cai da escada, cai da janela. Esses casos que aconteceram aqui ano passado, esse ano não me recordo se teve, mas a pessoa que vai ali pro viaduto ali, diz que vai pular. Geralmente quando tem o grito, é mais fácil não sei nem se é a palavra correta. Como é que a família deve abordar? Bom, em primeiro lugar, o que você está falando é uma técnica de negociação. Primeiro, existe técnica para isso. Quando se deparar com alguém que está ali buscando autoextermínio, seja o pai, a mãe, o irmão, o tio, o pastor, o vizinho, o colega, o aluno, o professor, o membro da igreja, a namorada, o amante, não se aproxima dessa pessoa. Porque ela está desestabilizada emocionalmente. Você não sabe se ela tem uma arma de fogo, se ela tem uma bomba, se ela tem um produto tóxico, se ela tem uma arma branca, e ela pode te ferir e ferir ela. Às vezes, ela está pedindo socorro diante da angústia, e a sua abordagem, sem nenhuma técnica, leva ela a precipitar e age por impulso e pode machucar você ou a ele próprio. Entendi. Jamais se aproxime dessa pessoa. Ligue o telefone 193 do Corpo de Bombeiros e 190 da Polícia Militar, porque eles têm técnicas, abordagens, são treinados para esse tipo de ação que seria gerenciamento de crise. Ação de gerenciamento de crise. Então fica aí o alerta, se você passar por uma situação como essa, não tenta ser o herói, né, pastor? Não se aproxime da vítima. Fique numa distância de segurança, se identifique, dê o seu, mas uma área de segurança, uma distância de segurança para você correr, porque ele está desestabilizado emocionalmente, ele pode se tornar agressivo e ver em você como uma ameaça. E essa é a grande dificuldade do leigo, se aproximar de uma pessoa, seja próximo de uma janela, de uma ponte, de uma rodovia. Não se aproxime desta pessoa, seja homem, mulher, criança ou idoso. É uma criança, não se aproxima. Você não sabe o que ele tem uma arma de fogo, uma arma branca, uma bomba, um veneno, não se aproxime. Pastor, se a gente fosse, eu não sei se é possível, mas se for possível listar características que antecedem o autoextermínio, o que a família precisa ver para tomar alguma atitude antes que aconteça? Primeiro, a gente precisa saber quem é o sujeito que mora com a gente. Por mais que o que eu vou falar é muito preocupante e não vão ficar bravos comigo. Deixa eu explicar. Dentro de uma casa, de um ambiente que a gente chama lar, casa, existe o pai, a mãe, o tio, o avô, o irmão, o vizinho, os filhos. Você conhece quem são as pessoas que residem na sua casa com você? Você conhece as atitudes, o comportamento? Por quê? Existe no gerenciamento de crise e na crise envolvendo autoextermínio, existem os fatores de risco e fatores de proteção. Fatores de proteção, família. Fator de risco, família. Então a família, ela sempre é um fator de proteção para tudo. Um dos fatores que a gente tem que observar é a mudança de comportamento. Mudou o comportamento, sinal de alerta. Qual é essa mudança de comportamento? A intensidade e duração dessa mudança de comportamento. Vamos lá. Uma pessoa que ela deixa de fazer os seus afazeres prazerosos com a família, com os colegas, na igreja, no trabalho, tudo, ela fica isolada. Isso é normal. O detalhe é quando esse isolamento dura por mais de 2 semanas. Passou de semanas, sinal de alerta. Isolamento social, profissional e acadêmico. A pessoa se isolou, mudou o comportamento, sinal de alerta. Segundo, o que ele está falando? Não só a fala da oralidade, mas a fala das postagens em redes sociais, que também é um sinal de alerta. Por quê? As redes sociais se tornaram uma caixa preta, um espaço de dor e angústia, onde eu posto as minhas angústias nas redes sociais. Tá? Sim. Uma caixa preta. Um inventário de dor e sofrimento do sujeito. Então, observar isso. Tá? Segundo, aconteceu alguma coisa com ele, e aí que está uma grande questão. Criança muito cobrada, adolescente muito cobrado tem medo de errar.
E é aí que está a grande questão. Crianças que sofrem bullying na escola, crianças que são abusadas sexualmente na escola. Vocês querem ver? Você sabe o que acontece com o seu filho, sua filha, seu neto, no intervalo da escola dentro do banheiro? O que acontece? Muitas vezes o garotinho está lá fazendo pipi, no seu box chega um colega dele, tira a foto ou filma e começa a chantagear ele. A menina está ali no box dela fazendo as suas necessidades, chega uma coleguinha por baixo e filma ali e começa a chantagear ela. Tá? O bullying. Você sabe o que está acontecendo com seu filho na escola? Muitas vezes, eu vou reforçar, a criança muito cobrada, o adolescente muito cobrado tem medo de errar. Segundo, o mundo do adulto é um enigma para a criança e o adolescente. Não é, o pior erro nosso é a gente achar, porque ele é alto, é grande, ele tem conexões nas redes sociais, amigos nas redes sociais, a gente acha que ele é um adulto que sabe das coisas. Não sabe. Terceiro, diálogo franco e fraterno. Nós precisamos ter diálogo com os nossos filhos. Diálogo com as pessoas dentro da casa. Por quê? O fator de proteção ele começa quando eu apoio esse sujeito. Tá? Eu tenho atendido nesses mais de 34 anos que a gente está trabalhando diretamente na linha de frente disso aí, a gente tem visto que muitos fatores de sofrimento e angústia, a criança, o adolescente ou até mesmo as pessoas no convívio, eles não falam com os familiares. Sabe por quê? Medo da crítica. Porque a pior crítica que tem é aquela que você encontra dentro da casa, por parte do pai, da mãe, do esposo, da esposa, do filho, da filha, do tio, da família. Eles não falam. E uma dor não compartilhada dói mais. Eu preciso ter espaço de circulação da palavra, eu preciso acolher essas pessoas para falar do que está acontecendo. E eu tenho que ter um diálogo franco e fraterno com as pessoas dentro de casa para sermos um fator de proteção. Eu sempre falo o seguinte, família não é um tribunal que condena e julga. Família é o espaço de acolhimento onde os iguais em sofrimento são amparados diante do acolhimento e do amor. Pastor, eu tô chocado. Eu nem não imaginava números tão alarmantes, tão grandes. A gente ouve muito falar sobre autoextermínio fora, em países frios, onde leva as pessoas a uma condição de tristeza maior, enfim, porque está frio, né? É um mau tempo, entre aspas. E saber que o nosso estado está em quarto, a nossa capital é a terceira no Brasil, é extremamente preocupante. E aí eu queria que eu fizesse um paralelo entre o que a igreja tem feito, ou o que a religião pode fazer para auxiliar nesse processo contra o autoextermínio. Bom, a questão do suicídio é um debate mundial que a Organização Mundial de Saúde vem debruçando para trazer respostas para esse enigma diante destes números alarmantes que vem crescendo. Em 90, em 94, 95, 96, 97, a Organização Mundial de Saúde convidou inúmeros especialistas em saúde mental, que não são padres, pastores, rabinos, líderes espíritas, não. São pesquisadores em saúde mental do mundo inteiro, e debruçaram em dados, em grandes pesquisas, para entender esse fenômeno e criar alguns manuais de prevenção ao autoextermínio. Em 2000, eles lançaram vários manuais, o chamado SUPRA, Manuais de Prevenção ao Autoextermínio. Tá? E eles foram unânimes, esses pesquisadores, eles foram unânimes em encontrar o fator de risco e fator de proteção. Mas o fator de proteção contra o autoextermínio se destaca um item, que foi unânime diante desses pesquisadores. Reforça a minha fala, não foram feitos por religiosos, pesquisadores. Que o fator protetivo principal contra o autoextermínio é a vida religiosa ou a vida espiritual em comunidade, ou seja, numa igreja. Aí reforça a teoria do Dr. Cohen. Dr. Cohen é um dos maiores pesquisadores sobre saúde mental e espiritualidade do mundo. Ele não é religioso.
Ele tem mais de 300 artigos publicados, mais de 40 livros publicados sobre saúde mental e religiosidade. E ele consagra uma fala muito interessante quando ele afirma na sua tese que as comunidades com menos de 100 membros são as melhores para se criar crianças e fortalecer o laço de pertencimento de grupo, porque os iguais se atraem, se conhecem e tem uma comunidade chamada comum a todos, tá? Comunidades, grupos religiosos acima de 100 pessoas já fica um distanciamento. Tá, vamos lá. Ou seja, as comunidades religiosas, ou seja, a igreja, ela tem sim um papel fundamental de acolhimento e dar pertencimento às pessoas em sofrimento. O grande detalhe é que nós precisamos abrir os olhos que nós estamos perdendo um grande espaço para sermos um centro de acolhimento às pessoas. Só para terem uma ideia, as pessoas que antes de cometer o autoextermínio, eles procuram um espaço de acolhimento religioso e muitas vezes não encontra. Porque ele entra numa igreja, ele não é acolhido, não é abraçado, ninguém pergunta o seu nome, ninguém abraça, as pessoas sentam, em 5 minutos ela vai embora, porque elas não encontraram o que estavam buscando. Em 5 minutos o pastor não pregou, o grupo de louvor não cantou, mas ele se sentiu frio, ausência de acolhimento. Então a igreja tem que fazer o papel de acolhimento. Outro fator muito preocupante é os líderes estarem capacitados para entender o que é saúde mental. Só para você ter uma ideia, Tiago, alguns anos atrás, eu dei uma entrevista aqui em Campo Grande, na Rádio Hora, com o mestre Arthur Mário. Quem não conhece o grande radialista Arthur Mário? Eu dei uma entrevista sobre Setembro Amarelo e ele perguntou para mim, qual é a responsabilidade de um líder religioso, de um pastor? Preste bem atenção no que eu estou falando. É isso que eu falei. Qual a responsabilidade do líder religioso que diz para uma pessoa que está fazendo tratamento de depressão, que tem tentativa de suicídio e manda parar de tomar o remédio? Para de ir no psiquiatra. O que vocês acham que tem que fazer com uma pessoa dessa? Não tem capacidade nenhuma de... Eu disse que ele tem que ser processado. Ele tem que ser processado. Meu amigo, eu nunca vi tantos pastores em Campo Grande, no estado, se manifestarem contra a minha pessoa. Tanto é que o presidente da Associação de Pastores de Mato Grosso do Sul, o pastor Ronaldo, da Primeira Igreja Batista, entrou em contato comigo, falou, eu fui explicando. Eu tive que pedir desculpa, mandar um áudio me pedindo desculpa para os pastores me perdoar devido a uma fala minha. Ficaram ofendidos. Ficaram ofendidos, tudo. Para você ver, o tema do suicídio na igreja precisa ser debatido com técnica e não com paixão, não com romantismo, porque a gente está na linha de frente. Sim. Eu acredito que você não... Eu, por exemplo, eu não posso entrar numa esfera da qual eu não tenho capacidade para ela. Se eu sou pastor de uma igreja e eu tenho ali jovens que estão passando por situações e estão fazendo tratamento para depressão, para ansiedade, estão tomando remédio, faz terapia, vai no psiquiatra. Eu fui, pastor. Eu fiz tratamento com psiquiatra, eu fui fazer terapia, porque, você vai lembrar, eu sofri um acidente em 2006 e eu fiquei acamado 5 anos, e aí o meu ortopedista me encaminhou para um psiquiatra, porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia lidar com aquilo tudo que aconteceu. Tinha 23 anos quando aconteceu. E o psiquiatra me encaminhou para o psicólogo para fazer terapia, para poder colocar para fora as emoções e poder lidar com aquilo tudo. Mas há um estigma, tabu, uma ignorância, um tabu, um estigma de que a terapia ou de que o psiquiatra, de que tomar remédio te faz diferente. E é uma doença. Uma doença da mente, uma doença das emoções, da alma, é uma doença, precisa ser tratado como doença. Então, a igreja precisa ocupar o lugar dela em fornecer condições espirituais e crescimento espiritual, mas o líder precisa, eu concordo com o senhor, o líder precisa entender a distinção entre o que é espiritual e o que é físico. Porque é físico, não é?
uma doença mental, uma doença... É uma de alterações cognitivas. Só para ter uma ideia, quando se fala em depressão, nós estamos falando de uma doença que são quase 47 tipos de depressão. Nossa, 47? Em média, umas 47 tipos, formas de depressão, que vem de outras comorbidades de outras doenças. Só o DSM-5, que é o Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5 atualizado, está catalogado mais de 300 transtornos mentais. Quando você diagnostica um transtorno mentais, aí vem as referências que são as comorbidades. Então a coisa é muito mais complexa do que nós imaginamos. É muito maior. Tá? E eu venho estudando isso há muitos anos. Tá? Eu não sou leigo no que eu estou falando. Eu trabalho na linha de frente. Eu atendi vários casos de pessoas com tentativa de suicídio que pararam de tomar o medicamento decorrente a um discurso religioso de cura, que eu creio na cura, tá? Só de você ir no psiquiatra e o psiquiatra receita o medicamento, você coloca o remedicamento na sua mão, consagra a Jesus, consagra a Deus e toma o medicamento, isso já é um milagre. A ciência vai se multiplicar. Então, o que acontece? Que a igreja, ela tem sim o papel de fator de acolhimento e dá o sentido de pertencimento às pessoas em sofrimento, principalmente a depressão e a ansiedade. Por quê? Prestem bem atenção, não vão ficar bravos comigo. Porém, o que nós estamos perdendo? Nós estamos perdendo o sentido da essência. Vocês querem ver uma coisa? Saul, quando estava em alta crise de ansiedade, quem que tocava a harpa para ele? Davi. Acalmava o seu espírito. A musicoterapia. A música e o louvor de adoração, ela tem um sentido de anestesiar a sua dor, a sua angústia. Ela tem um sentido terapêutico. O louvor. Só que hoje o louvor está perdendo a essência da espiritualidade. Sim. Muito barulho. Um fator, repete muitas palavras, eu não vou falar oba-oba, mas perdeu o sentido da espiritualidade nos louvores. Então nós precisamos buscar as nossas origens, tá? Mais fator, por quê? Porque ele desperta na pessoa o sentido de pertencimento e ele é terapêutico. Preste bem atenção. Um louvor antes de uma mensagem, ele é terapêutico para quem está com elevado grau de ansiedade generalizada ou depressão, que faz o tratamento adequado com psicólogo, psiquiatra, e na igreja o que ele vai encontrar? O apoio. Isso os estudos da neurociência, os estudos de quem estuda saúde, espiritualidade, é essencial. É essencial. Um louvor equilibrado, um louvor que a pessoa faça uma reflexão, tem um começo, meio, fim, um sentido da vida, tá? Não precisa ser um louvor barulho. Hoje eu vou em algumas, eu fico assustado. Mas é a minha opinião baseada em evidência científica como um profissional de saúde mental. Eu não estou falando aqui como teólogo, tá bom? Se a gente falar de teologia, as canções de hoje são pouco cristocêntricas. Cristo não está no centro dela. Não. Então, se a espiritualidade na igreja não tem Cristo no centro, tudo que a gente está fazendo ali, o momento de louvor e tudo que está acontecendo, perde o sentido. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas eu peguei 5 músicas que estavam em evidências algum tempo atrás, eu fiz a análise delas. Mas então, a igreja, sim, ela tem um papel primordial de acolhimento, dá o sentido de pertencimento e um fator protetivo para as pessoas que estão em processo de sofrimento psíquico muito grande. Sim, tem. É real, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, nos manuais supras de 2000 que foram lançados pela Organização Mundial de Saúde. Joia. O pastor falou e deu referência. Se você tiver curiosidade, vai buscar. Pesquisa lá. O senhor está falando, é muito importante. Nessa fase que eu estava fazendo o tratamento, eu visitei a igreja Ágape. E eles tinham essa... Eu não sei como está hoje, mas na época eles tinham essa... Continua essa mesma visão terapêutica através do pastor Nivaldo Dindini. E aí eu cheguei de muleta. Cheguei de muleta em
30 segundos, eles já tinham preparado lugar, já tinha gente para saber como é que eu estava, qual que era a enfermidade, o que estava acontecendo, e uma irmã já estava de joelho ali para orar. Mas antes disso tudo, assim, muito rápido, eu recebi abraço. Terapêutico. Então eu cheguei na igreja, já viram que era uma situação diferente Do normal. do normal, porque era mesmo. Eu tenho quase 2 metros de altura e estava de muleta. É impossível não ver, né, pastor? E aí uma irmã chegou, me abraçou, orou comigo e já providenciaram tudo. E de fato, na estação que eu estava vivendo, naquele momento, foi fundamental. E eu liguei pro pai e falei, pai, aconteceu hoje assim, lá na igreja do Didinho e tal, foi assim, foi fantástico. Então, eu quero deixar um alerta para você que é da igreja, você que é cristão também, antes de tecer qualquer tipo de comentário ou crítica contra a pessoa que passa por depressão e ansiedade, que está fazendo tratamento e buscando, abraça, não tem nada para falar, ora com ela, forneça acolhimento, que é o nosso principal papel. Igreja, família, precisa acolher. O senhor falou esse como um fator principal. Devem ter outras características que a gente pode desenvolver, mas que você seja alguém como ponte entre Cristo e a pessoa, para que ela se sinta acolhida, pertencente àquele grupo. Pastor, eu ainda quero eu anotei uma aqui que o senhor falou, essa foi boa. Questão da criança. Sobre existe uma crise sobre autoextermínio na infância. Digamos que existe dados estatísticos que comprovam que existe algo que deve ser tratado com seriedade. Tá? Quando se enfatiza criança e adolescente, a gente tem que ter a técnica do manejo. E aí vem uma coisa muito preocupante. Nenhum curso no Brasil, nenhum curso de medicina, enfermagem, psicologia ou serviço social, eles formam, a pessoa passa lá a graduação, ele se forma, vai para o mercado de trabalho, ele não sabe sobre a crise do autoextermínio envolvendo criança e adolescente. Não tem nenhuma informação nos cursos de medicina, enfermagem, psicologia e serviço social. Um cara chega no mercado de trabalho e é surpreendido. Então. Não sabe sobre aquilo. Ele vai deparar com uma situação que ele vai falar o que fazer. Tá? Então eu tenho dado muito curso, muita palestra, workshop, capacitação. Então aí vem. O caso é real. O que chama atenção é que o que fazer? Acolhimento. Aonde? Na família. Muitos dos casos começam os sinais e sintomas dentro da casa e a família, seja o pai, a mãe, o responsável, não percebe. E eu vou afirmar, é em todas as camadas sociais, todos os níveis culturais, todos os grupos religiosos, todos. Há uma questão que precisa ser tratada com seriedade. É o sofrimento das doenças mentais na criança e no adolescente. Só para você ter uma ideia, antigamente não se falava. Hoje é comprovado cientificamente que criança com 3, 4 anos já tem sinais e sintomas de depressão. 3 anos? 3 anos. Ansiedade, muito mais. Tá? Então isso é muito sério e tem que ser tratado com seriedade. Você quer ver? Uma das características que é a irritabilidade e a agressividade de uma criança ou adolescente, às vezes é sinal de sintoma de depressão. Porque ela não tem como dar forma à dor que ela tem, à angústia que ela está passando. Ela não sabe dar forma. Eu atendi no consultório recentemente uma criança de 6 anos de idade que já vinha de um episódio de autoextermínio, uma menina, e os pais preocupados chegaram a mim, indicado por um psiquiatra. O que chama a atenção é o seguinte: ela tinha algo que a incomodava, mas ela não sabia dar forma. Ela falou, tá aqui dentro, alguma coisa Eu falei, o que é? Alguma coisa, eu não sei o que é. Eu falei, desenha para mim. O que ela fez?
O que eu vou falar, os pais autorizaram, ela só arriscava e não conseguia sair daquilo. Porque ela não sabia dar forma àquele sentimento. Por quê? Ela está intrínseco no seu aparelho psíquico. Lá dentro da sua estrutura psíquica. Ela não tem como dar forma. O adulto não sabe lidar com uma angústia, uma depressão, uma ansiedade generalizada. Imagine uma criança ou adolescente. Então a gente precisa ouvir as crianças, dar forma a essa criança. Nós precisamos ouvir a dor dessas crianças e levar para uma avaliação de um psiquiatra e um psicólogo. Mas aí tem uma grande preocupação, Tiago. Você quer ver? Difícil os pais levarem para um psicólogo. Aí leva. O psicólogo observa na anamnese com os pais, na anamnese com a criança. Na clínica terapêutica, o psicólogo vai avaliar que essa criança está muito alterada, principalmente privação de sono. Privação de sono é porta de entrada para os transtornos mentais. E aí que vai, tá? O que acontece? Isso aqui tem trazido muita angústia para a criança ou adolescente, porque priva ela do sono. Privação do sono. Como diz o professor José Rosa Pires, médico psiquiatra, uma vez que você perde um dia de sono, você nunca mais recupera. Não recupera? Não existe, eu vou dormir porque estou cansado. Não, você está cansado por aquele momento. Aquele sono perdido nunca mais é recuperado. E os estudos recentes mostram que quando você perde um dia de sono, você perde 2 dias da sua vida. Uau. Por isso que a privação do sono é porta de entrada para a alteração dos transtornos da mente. Ou seja, vai ocasionar alguma doença mental em você. E uma delas é irritabilidade e agressividade. E o estresse. Estresse, gente, não é coisa de rico. Estresse é coisa de ser humano que não está conseguindo controlar as suas emoções. Tá? Aí leva para o psiquiatra. O psicólogo avalia, aí o psicólogo fala para o pai e a mãe, olha, precisa ser avaliação de um psiquiatra. Ah, não vai. De 10 pais, 60% não leva no psiquiatra. Aqueles que levam com muita reserva vai no psiquiatra. O psiquiatra vai conversar com o pai, a mãe vai conversar com essa criança. Aí o psiquiatra avalia e tem gente que quer discutir com o psiquiatra. Aí o psiquiatra diz que a criança precisa tomar um medicamento para diminuir a ansiedade e ter sono. E o médico, o psiquiatra, fala que tem que ser um comprimido de manhã e um comprimido antes da criança dormir. E em alguns casos, tá, o psiquiatra ele vai falar, olha, a metade de um medicamento de manhã e a metade antes de dormir. Tá? Digamos que seja a metade. A mãe ou o pai acha que a metade é muito, ele divide no meio. O médico já disse que diminuiu a dosagem pela questão física, orgânica da criança ou do adolescente, aí o pai diminui. Não vai ter efeito. Tá subdosando. Tá subdosando. E alguns não compram o medicamento, não aderem ao tratamento. E aqueles que aderem ao tratamento, se a criança melhora, o que eles fazem? Interrompe o tratamento com o psiquiatra, com o psicólogo e acha que é normal. Melhorou, acabou. Não melhorou nada. Aí que tá, a grande questão é essa. Ou seja, outra coisa, quando a criança fala que não está bem, leva a sério, principalmente de manhã. Por quê? Porque ela acordou, muitas vezes está cansada. Se a criança está chorando e está resmungando, está falando, observa essa criança, pelo amor de Deus. Pede para ela escrever o que ela está sentindo. Pede. Eu sempre falo o seguinte, você jamais pode ser amigo do seu filho, mas você tem que ser pai dos seus filhos. Uhum. Esse negócio, eu sou amigo da minha filha, sou amigo do meu filho, isso não existe. Sim. Tá? Figura de autoridade é o pai, você tem que ser pai dos seus filhos, mas você tem que ser responsável por ele. Então, observa o comportamento do seu filho, o que ele está falando, vai na escola. Eu sou um psicólogo biológico, não sou um psicólogo social. Eu sou um psicólogo biológico que dá o sentido de pertencimento. Eu peço autorização dos pais e da criança ou do adolescente que está em tratamento comigo, eu vou na escola perguntar como que ele é na escola. Porque a criança na escola é uma coisa e em casa é outra. A gente tem que ver essa ambivalência aí, esse sentido, tá? E lá a gente encontra estrutura, tá? Tem uma adolescente que me autorizou, eu fui na escola, a coordenadora falou, gente, mas aqui ela é uma fantástica. Na escola. Na escola. Na casa, travada. Por quê? Porque os pais mentiram para mim. Os pais, por
questão familiar, levaram para o psicólogo, que era eu. Chegaram lá, os pais mentiram para mim e pediram para a criança mentir para mim. Então tentaram criar um cenário... Um cenário bonito, maravilhoso. Por quê? Porque era com o professor Reis, com o psicólogo Reis, com o major Reis, com o pastor Reis, de igreja, crente. Eu não sabia que crente mentia assim para psicólogo, eu fiquei sabendo. Tá? E na escola eu falei, mas como? Não, ela aqui é triste, tal. Eu falei, mas... Aí eu conversando com ela, pedi para ela escrever, ela falou, meu pai e minha mãe pediu para não falar o que acontece comigo em casa. E o que acontece comigo em casa? Aí ela simplesmente levantou a blusa e mostrou as costas, vergalhão, porque ela apanhava dos pais. Vocês estão entendendo como que se fala? Outra coisa, o bullying. Bullying hoje tem matado os nossos filhos, as nossas crianças. Tá? Tem um caso recente aqui em Campo Grande, de um garoto que invadiu um colégio aqui no Colégio Baez, aqui na Calógeras, próximo ali do Correio de Estado, em maio agora. E o que acontece? Ele entrou com 2 facas na mão, a mãe de um aluno viu aquela situação, tentou conter ele esfaqueou a mulher, alguns funcionários conteram o menino, a polícia chegou e prendeu ele e levou para a delegacia. Resumindo, o que eu vou falar é público, a imprensa já demonstrou, falou, esse garoto sofreu abuso sexual dentro da escola, em outubro do ano passado, em 2022. E ele entrou na escola, por quê? Porque ninguém fez nada. Mas por quê? Porque ele não falou para ninguém. Por que ele não falou? Porque ele tinha vergonha. Por que ele tinha vergonha? Porque era um menino que foi abusado sexualmente na escola e tinha vergonha de falar. Se ele tivesse falado, rompido o silêncio, teria evitado toda essa situação. Hoje ele ainda se encontra na UNEI, está detido, e ele se sente injustiçado. Ele sofreu bullying, ele sofreu abuso sexual dentro da escola, dentro do banheiro da escola. Ou seja, nós precisamos ter um diálogo com os nossos filhos, franco e fraterno, amoroso. Tá? Se você vê alguma mudança de comportamento da criança e do adolescente, procure um profissional. Gente, psicólogo é um profissional que estudou 5 anos. E quando você sai de lá, psicólogo generalista, aí você vai se especializar na sua área, na sua abordagem. Né? A minha abordagem é da psicanálise lacaniana. Só que eu estudo há anos a infância e adolescente. Da infância até os 5 anos de idade é onde eu estruturo todas as minhas pesquisas de abordagem de tratamento. Para entender e compreender esse fenômeno da criança e do adolescente. Tá? Para entender esse adulto. Por quê? Porque a criança, o que uma criança precisa, Tiago, Daniel, o que uma criança quer? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança e aprovação. O que a gente observa? O que uma criança ou adolescente deseja dos pais? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança e aprovação. O que essa criança recebe? O que essa criança tem? Abandono, solidão, rejeição, medo, culpa e desaprovação. E cobrança. Criança muito cobrada tem medo de errar. Então aí que está, nós precisamos caracterizar. Hoje eu dei uma aula no curso de medicina da Uniderp, para a turma do primeiro semestre, e eu falei de uma coisa chamada frustração com amor. Você precisa frustrar o seu filho com amor, porque hoje nós temos uma geração que não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com o não. Porque cria muita expectativa, vive no mundo da expectativa. Quando essas expectativas não são concretizadas, ela não sabe lidar com a frustração e ela vai agir por impulso. E o impulso, o que é o impulso? Ele age sem medir as consequências dos seus atos e muitas vezes leva para o autoextermínio. Tá? E às vezes essa caracterização de sofrimento, ele entra num quadro severo de desesperança. Preste bem atenção, Tiago, isso aqui é muito, muito sério. Um quadro severo de desesperança. O que é desesperança? É quando o sujeito não vê expectativa quanto ao seu futuro. Então nós precisamos dar expectativa de futuro para essa criança em sofrimento. Por isso que eu digo que a igreja é um fator de protetivo, como profissional de saúde mental, porque na igreja se trabalha com o fator esperança. A igreja, o papel da igreja é dar esperança para as pessoas. A igreja, ela está muito ligada com a questão familiar.
Nós precisamos dar esperança aos nossos filhos. Porque uma criança em um quadro severo de desesperança, o que acontece? Ela não tem expectativa quanto ao seu futuro. Sim. É como se já tivesse acabado. Acabou, não tem mais nada. Não tem nada. Meu pai não me apoia, minha mãe me apoia, só recebo crítica. E aí? E aí vai na igreja um pastor severo, uma pastora severa, que só apresenta o diabo. Tá? Eu estive num culto recentemente, que quando eu comecei a contar e o pastor terminou o culto, ele falou 112 vezes o nome diabo e Satanás. Eu falei, isso não pode, gente. Nós precisamos apresentar uma graça. Uma pessoa em sofrimento, o que ela quer ouvir? Esperança. A boa nova do evangelho é salvação. A esperança. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre... O senhor falou sobre essa abordagem. A criança precisa ter um lugar... A família deve ser um lugar de apoio. Mas muitas vezes esse diálogo não é um diálogo acolhedor. O pai ouve para criticar e corrigir, mas não para entender. E eu falei no podcast agora em agosto sobre paternidade. E eu até conversei com o Daniel e eu falei com ele sobre que eu acho que o maior desafio da paternidade é você ouvir e respeitar a personalidade do filho, do seu filho. Corrigir, instruir, mas entender com amor que ele é diferente de você, saiu de você, mas é diferente de você, e fornecer esse ambiente, esse lugar, onde a criança seja ela mesma, no sentido de transparência com a família, né? Com o pai, com a mãe. A criança ela tem que brincar. Hoje a gente encontra crianças e adolescentes pobres de amor, paupérrimos de amor. Crianças e adolescentes que elas não são nutridas emocionalmente com afeto e elogios. Nós precisamos elogiar os nossos filhos, elogiá-los. Mesmo que fez errado, elogio. Em público, corrija em particular. E corrigir é dar exemplo. Então o que acontece? Infelizmente, eu vou ser muito técnico na minha fala. Tem pessoas que eles nasceram, eles não podiam ser pai nem mãe. Eles não têm uma estrutura psíquica e emocional para ser pai e mãe. E querem ser pai e mãe. Quem vai sofrer? Os filhos. Sim. Tá? Não existe família desestruturada, mas existe uma pessoa que desestabiliza emocionalmente todo o aspecto, todo o núcleo familiar. Tá? E quem que vai sofrer? A criança ou adolescente que não tem aonde falar, com quem falar e por que falar. Então começamos aí. Uma família onde todo mundo grita, ninguém se escuta. Um lugar onde a mãe grita o dia inteiro com o filho, ameaçando, qual o grau de segurança que essa criança vai ter? Nenhuma, vai ser uma criança insegura, medrosa e ansiosa. Tá? Por isso que hoje nós estamos aí. Criança muito cobrada pelos pais? Não, a criança tem que brincar. Criança tem que ser criança. Mas aí também tem que ter com responsabilidade e limite. E o não é pedagógico. A criança com 8 meses de vida, ela já entende a palavra não. E ela sabe de quem veio o não. O não é pedagógico. O não é a forma de você dar sentido de frustração com amor. Não. Porque o mundo não gira em torno do que eu acho e penso. Tá. Segundo. Aí nós temos que ter entendimento que sabermos lidar com esta criança da nova geração. É uma criança impulsiva, mas é uma criança que busca afeto, carinho e atenção. Nós sabemos dar isso? Nós precisamos aprender a dar amor aos nossos filhos. Nós precisamos sair do nosso pedestal neurótico e internalizarmos com a criança que está dentro de nós, porque é alguém que está em formação. Outro fato muito preocupante, a mente de uma criança, o sistema nervoso central de um ser humano, ele vai estar pronto depois dos 20 anos de idade. Antes disso, ele está em formação. O psique da criança, a estrutura de tomada de decisão, de escolhas de uma criança e adolescente vai muito pelo impulso e da influência, mas não pela cognição dela, memória, atenção, responsabilidade, porque está em formação. Então nós não podemos cobrar muito. Por exemplo, eu vou largar a mão dessa criança. Não, você não pode largar a mão dele. Ele está em formação.
Por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente, as leis do Brasil, elas regem que a partir dos 18 anos de idade. Por quê? Porque até então ela é o quê? Dos 13 anos para baixo ela é vulnerável. Dos 14 anos para cá, ela tem uma cognição de resposta, mas ela não tem uma tomada de decisão coerente e cognitiva. Ela age por emoção e pelo impulso. Sim. Por quê? Está em formação. E aí que nós precisamos entender e compreender a razão por que uma criança erra. Criança errar é normal. O que acontece são crianças que derrubam as coisas, crianças que não conseguem segurar, crianças que passam e derrubam um copo, que não tem uma coordenação motora. Se ela está dessa forma desorientada, imagine a cabeça dessa criança, está mais desorientada ainda. Entenderam? Então a gente precisa conectar essa criança a uma realidade. E a realidade é a responsabilidade doméstica. Criança tem que lavar prato, que sujou, tem que lavar banheiro, tem que limpar a casa. Claro, tem que ter as obrigações domésticas, porque o mundo vai cobrar dessa criança. Eu sempre digo o seguinte, você quer ganhar o mundo? Primeiro arrume sua cama. Isso eu aprendi com meu pai, e quando eu servi em Aquidauana, no Batalhão de Engenharia em Combate, você levantou, arruma a tua cama. E tinha um padrão para arrumar. Aí vinha um sargento vendo se a cama estava arrumada. Isso era todo santo dia. E ai daquele que a cama não estava arrumada. Por quê? Você dá sentido de responsabilidade. Se você tem sentido de responsabilidade, você vai ter um sentido de cuidado com você e responsabilidade com você. Criança que não tem sentido de responsabilidade com a cama e com o prato que come, ele não vai ter sentido de responsabilidade com a sua saúde nem com ele. Eu quero que o senhor fale para nós se o senhor tem dados sobre o excesso de tela na infância. Porque esses dias eu vi um vídeo de uma criança dormindo, e ela estava dormindo de olho fechado e ela ficava com o dedinho, como quem estivesse mexendo com o celular. Tem uma relação do excesso de tela com aumento de doenças emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos? Os dispositivos eletrônicos, celular, e as inteligências artificiais, elas estão tirando dessa criança o sentido de brincar. Tá? O brincar para a criança é benéfico, o brincar é social, quebrar o brinquedo, ela vai saber que as coisas não são eternas. O brincar é o mundo lúdico da criança. E perdemos esse sentido diante dos dispositivos eletrônicos, tablet, celular, as inteligências artificiais, os jogos. A criança ela perdeu o sentido de pertencimento de grupo e se sente feliz no seu universo com o seu dispositivo eletrônico. Isso tem trazido o quê? Um chamado sentido de vazio existencial, ou seja, a criança ela não tem amizades duradouras. Ela não tem uma interação social hoje. Ela perdeu o sentido do brincar, do construir com as mãos, do lúdico. Ela está passando por uma etapa muito grande, está pulando uma etapa muito grande. E essa etapa vai fazer falta na sociabilidade futura, tá? Porque a gente vai achar que tudo é jogos. O jogo você perde, você ganha, você morre, você começa um jogo. E a gente acha que as relações são assim, e não são. Perdeu-se o sentido das amizades duradouras, tá? E os dispositivos eletrônicos hoje, eles já são chamados, tem um vício hoje já, eletrônico. E a luz, a tela que é emitida, ela dá uma alteração cognitiva em nós, principalmente no sistema nervoso central quando você vai dormir. Você vai dormir, no mínimo, você não pode ter luz. Existe uma vitamina no nosso corpo chamada dopamina, serotonina e uma que é produzida pelo quarto escuro. Qual que é? Melatonina. A melatonina é uma vitamina essencial para nosso desenvolvimento. E ela é produzida quando nós estamos dormindo em quartos escuros. Hoje nós não colocamos. Nós ficamos com a tela do computador, do celular. E o pior vem agora. Por que o usuário do crack, da droga, ele é difícil o abandono do vício? Porque ele tem o quê? O prazer de recompensa usando a droga. O prazer de recompensa dá o estalo para ele. Ele tem um prazer de recompensa, ele tem prazer naquilo.
Aí vem uma coisa, esse dispositivo eletrônico, ele tem um chamado. O que acontece? O prazer de recompensa é quando entra uma chamada, um toque, imediatamente a gente já vai ver a notificação. E quando a gente dorme, a gente não dorme, a gente fica em estado de alerta esperando a notificação para a gente acordar. Então hoje já tem estudos que mostram que crianças, adolescentes e até adultos, eles mudaram, estão com privação de sono porque ele acorda 2, 3, 5 vezes por noite para responder as notificações do celular. Você vai dormir, desliga o dispositivo eletrônico 2 horas antes de você dormir. Alguém consegue fazer isso? 2 horas antes? Mas para a criança você tem que fazer isso, o adolescente. Para que você tenha um sono tranquilo. Luz, tá? Aí fica um alerta. Essas crianças que colocam a mãe, coloca abajur, aqueles castelinhos rodando, aqueles brinquedinhos rodando e a criança... Pelo amor de Deus, não faça isso. Quarto escuro. Faz um teste. Vai dormir, coloca aquele troço rodando na sua... Tlim, na sua cara. Aí vê se você dorme. A criança não dorme. Então vai estar no estado de alerta. Então os dispositivos eletrônicos hoje, eles já estão na caracterização do vício semelhante a uma droga. A pessoa não consegue ficar longe do seu dispositivo eletrônico. Quando eu falo dispositivo eletrônico, eu estou falando num nome genérico de vários dispositivos eletrônicos e pasmem vocês, tem pessoas que tem adolescentes que têm 3 celulares. Um fica 24 horas no Instagram, Facebook, outros redes sociais, onde ele fica conversando e os jogos, tudo. A pessoa fica frustrada. Me foi encaminhado um adolescente que é viciado em jogo. Passou pelo neuropsicólogo, avaliou vício em jogo eletrônico. Ele chega da escola, ele come jogando e fica lá. Vai dormir porque a mãe obriga. Aí vai para a escola, o vício dele é isso, ele não tem uma vida social, ele não interage com outras pessoas. E isso traz o quê? Sérios transtornos sociais e dá o quê? O que nós chamamos de abandono, solidão e rejeição. Ele não tem interação social. Tudo que a gente está conversando aqui, a gente chegou nesse lugar falando sobre autoextermínio. Autoextermínio. Então, para quem é pai, mãe, para você, é preciso tomar cuidado com todos os detalhes da criança e do adolescente. E o pior vem agora, Tiago. Está preparado? Vocês estão preparados? Em primeiro lugar, pai e mãe têm que ter a senha dos dispositivos eletrônicos das redes sociais dos seus filhos. É por questão de segurança. Tem alguns especialistas que dizem que é invasão de privacidade. Meu amigo, minha irmã, meu amigo, meu colega, aqui está falando um profissional de saúde mental e um profissional de segurança pública. O tarado, o pedófilo, o abusador pode ter acesso ao seu filho e você não? Aí eu vou falar uma coisa. Eu estava dando uma palestra e perguntei quem tem a senha do celular, dos dispositivos eletrônicos dos seus filhos. Alguns pais levantaram a mão. Aí eu fiz aquela célebre pergunta que eu vou fazer para você. De qual chip você tem a senha? Por quê? O adolescente, a criança, os caras são mais espertos que a gente. Alguns... Eles nasceram nessa geração. Eles nasceram nessa geração eletrônica. O que acontece? Um chip custa 10, 15 reais. Ele vai lá e compra um. O pai e a mãe vai lá, olha aquele chip, tem a senha daquele, tá? Entrega para ele. Virou as costas, ele abre isso aqui. Ou então ele pega do tênis dele, tira, tá o chip ali, do boné, ou do tênis, ou da cama onde ele dorme, do lado dele, ele vai lá no colchão, ele tira ali, tem um furinho, ele coloca o chip, trocou o chip, pronto. É outra vida. É o avatar, é outra vida, outro universo. E aí que tá, ali ele entra em tudo que você não imagina, naquele chip, e joga tudo pro chip, no e-mail que ele tem. E a gente acha que tem controle. Por isso que o diálogo tem que ser franco e fraterno com os nossos filhos. Pastor, tem outro aspecto do seu trabalho que a gente precisa falar, é com relação ao luto. Uma família que passou por um ente que se autoexterminou, né? Que tentou contra a própria vida e teve êxito. Quais são as fases? Como é que ela lida com essa dor?
primeiro lugar, o luto por autoextermínio é muito complexo. Nós chamamos isso de acolhimento e pós-venção, e amigos e familiares são sobreviventes da pessoa que foi, do autoextermínio. Aqui em Mato Grosso do Sul, nós não tínhamos um centro de referência sobre a abordagem do luto. Nós não tínhamos um centro de referência de estudo e pesquisa. E diante dessa lacuna vazia aqui no estado de Mato Grosso do Sul, nós fizemos a proposta e criamos um núcleo de estudo, pesquisa, assistência, apoio e extensão do luto do Hospital Universitário da Universidade Federal, onde nós estamos congregando e agregando pesquisas envolvendo luto e produzindo documentários sobre perdas e lutos. Aí também nós criamos o grupo de apoio aos enlutados. Por quê? Nós precisamos ter um espaço onde as pessoas possam falar da sua dor, da sua angústia e não ser repreendido, porque os iguais se atraem. Uma pessoa em luto, ela vai entender o que a outra está falando. Sim. E os iguais se atraem e se ajudam mutuamente. Este é o objetivo dos grupos de apoio no mundo inteiro. Então nós criamos, diante de um estudo minucioso, uma capacitação para acadêmicos de medicina, enfermagem, psicologia, serviço social, psicólogos, não só acadêmicos da Universidade Federal, mas de todas as universidades. E aí fica um convite para os acadêmicos do Seminário Batista que queiram fazer parte. Esse grupo de apoio funciona todo sábado, das 14 às 16h30, na unidade 6, ao lado da Biblioteca Central, na Universidade Federal. É gratuito, é só ir. Por quê? Porque o impacto diante de um luto por autoextermínio é muito grande. Segundo os estudiosos de tanatologia, a dor de uma mãe que perde um filho que se exterminou é uma dor que é a pior dor que existe. Você perder um filho, jovem ou adolescente, por autoextermínio. Para uma mãe, é a dor mais doída, mais sofrível que tem. Nós não temos como mensurar essa dor, mas nós temos como respeitar e amparar essa dor. Então, esse grupo, ele criou isso aí, nós criamos esse grupo para isso. Segundo, quando uma pessoa comete o autoextermínio contra a vida, contra ele próprio, ele atinge de 6 a 12 pessoas diretamente. Agora imagine um adolescente de 15 anos de idade, vai impactar quantos? Os colegas de turma, toda a escola e familiares e amigos. O número é muito maior do que nós imaginamos. E aí existe uma coisa que a gente precisa ter muito detalhe. O efeito imitativo, chamado efeito Vetter, porque aquilo pode romper e alguém pode se espelhar e se imitar, o que a gente chama de efeito imitativo. Por isso que a gente precisa dar o acolhimento, que a gente chama de pós-venção. O que é? É acolher os amigos e familiares deste ente querido, dessa pessoa que cometeu autoextermínio. Porque os sobreviventes do suicídio são essas pessoas que têm que ser acolhidas, porque existe um processo chamado culpabilidade. A pessoa se sente culpada pela partida do outro precocemente. Porque eu devia ter feito, eu devia ter ouvido, eu devia ter acolhido, eu devia ter atendido. E fica na palavra devia e será. Será que isso não tem culpa? Eu ia perguntar para o senhor das fases do luto, se tem... A Elizabeth Kubler-Ross, ela catalogou as fases do luto, que são 5 fases. Mas diante disso aí, nós não trabalhamos com a fase, mas sim com a situação que a pessoa está. E qual é o envolvimento daquilo? Porque o luto é muito complexo. O luto por autoextermínio é complexo, mas o luto de uma mãe que perde um filho por câncer é complexo. O luto de uma mãe que perdeu um filho na gestação por aborto espontâneo é terrível. Um pai que perde um filho adolescente de um acidente. Um filho que perde um pai, uma mãe, é terrível. Os filhos do feminicídio, onde estão os enlutados, os filhos enlutados do feminicídio? Onde eles estão? Quem que está acolhendo eles? Tá? Então, o luto é muito complexo e dependendo da pessoa que faleceu, ela tem um impacto social maior que os outros, mas tudo gera um sofrimento que tem que ser tratado com seriedade e acolhimento. Aí vem umas coisas que não se pode falar. Se você encontrar alguém que perdeu um ente querido, um amigo, um familiar, seja por autoextermínio ou por outro tipo de morte, não utilize as palavras. Deus sabe o que faz. Pelo amor de Deus, não faça isso. Ele estava sofrendo. Pelo amor de Deus, não fala isso.
Ah, ele vai descansar. Não, meu filho. Para uma pessoa, ele quer o filho, o pai cansado mesmo. Quer o filho cansado, não quer o filho, tá? E outra coisa, não se preocupe que você é jovem, você pode ter outros filhos. Não, olha, Deus sabe tudo. Deus está nos controles. Gente, não fala isso. Porque para uma mãe que perde um filho, para um filho que perde uma mãe, ele não quer ouvir isso. Sim. Tá? Isso são falas que são terríveis para a pessoa. O que a gente se apresenta? Se apresenta, fique do lado, de preferência, e não fale nada. A terapia do silêncio nessas horas funciona. Eu tinha notado aqui só se tem sintomas emocionais comuns no luto. Tem. De um modo geral ou especificamente de quem extermina a própria vida? De modo geral, nós temos aqui a ansiedade, a depressão, a saudade extensa e um sintoma que é negligenciado por a maioria dos psicólogos e psiquiatras, a angústia. Quer dizer, a pessoa não tinha nenhuma patologia e começa a ter, que é aquilo que eu falei da depressão circunstancial, a depressão decorrente ao luto. Lembra que eu falei que são quase 47 tipos de luto? Sim. De depressão, e uma delas é a depressão decorrente ao luto. Aí a ansiedade da perda. O que é? Quando vem a lembrança, você vai estourar o coração. Tá, é a ansiedade diante da perda. É a depressão diante da perda. Não é uma tristeza. Ela ultrapassou a fronteira da tristeza e vai para uma patologia, onde a pessoa perde o sentido da vida, sentido de razão de vida. Isso é muito sério. Tá? Então, os sintomas: depressão, ansiedade, culpa, saudade e angústia, perda do sono, perda do apetite, perda do prazer da vida, estresse, irritabilidade e agressividade. O impacto é fulminante. Não e aí, como medir. Não tem como medir. Aí alguém pergunta: professor, e se uma criança de 5, 6 anos fala para ela da morte? Fala. Leva no velório? Leva. Leva no sepultamento, se ela quiser? Leva. Ela precisa passar por esse ritual para ela perceber que o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô, o professor, o colega, o vizinho partiu. Não existe virou estrelinha. Eu vi esses dias, pastor, uma pessoa falando que não a levaram no velório do próprio pai. Terrível. Com 6 anos. Meu Deus. E ela não viu velado, não viu enterrando, ela não viu. Ela até queria ir. Ela não participou do ritual de despedida. E aí, na cabeça dela, esse pai foi embora. Foi embora. Pra onde? Não sei. Se ele foi, ele vai voltar. Aí ela tinha um sentimento de abandono. Sim. A paternidade, para ela, era abandono. Ele foi embora. Ele foi embora. E se ele foi embora, ele não voltou ainda. Se ele não voltou, porque ele foi embora porque não gostava de mim, não me ama. E outro fator muito preocupante é: ele era tão bom, seu pai era tão bom que Deus levou para morar com ele. Cara, não faça isso. Logo eu não quero ser bom. Logo eu não quero ser bom. Eu odeio esse Deus porque ele levou o que eu tinha de maior, que era o meu pai. Então a criança, os estudos da tanatologia, dos cuidados paliativos, os estudos mais modernos da psicologia, é o seguinte: o filho, a criança, ele tem que participar de todo o ritual. Ele tem que fazer parte daquilo ali. Por quê? Para ele ter o sentido do pertencimento e o sentido do que é o luto, do que é a perda. Se a criança quiser chorar, quiser se manifestar, ótimo. No nosso grupo de apoio, nós recebemos um garoto lá de 8 anos de idade que perdeu o irmão há 2 meses que foi assassinado. O irmão dele tinha 22 anos. E ele relatando, ele disse algo muito impactante. Ele falou: eu tenho saudade do meu irmão, porque ele me acordava, ele me levava, eu tomava banho. Quando eu saía do banho, ele me dava o café da manhã e me levava para a escola. Aí quando eu saía da escola, ele estava me esperando. Ele almoçava comigo, ele me deixava na casa da minha avó e ia para o trabalho. O dia a dia dele era do lado do irmão. Eu ia dormir, ele me cobria.
Porque ele dormia embaixo, eu dormia embaixo, ele dormia em cima. E ele falou, agora meu irmão foi embora. Ele falou, e agora? Meu irmão foi embora. Aí ele olhou para a mãe dele e falou, mãe, eu só tenho a senhora. A senhora não vai me deixar, né? Mas eu sei que meu irmão foi morto. Ele tem um vazio da existência do irmão, tem medo de ser abandonado, porque ele não processou a morte ainda. Não, recente. Era um irmão zeloso pelo irmão. O irmão tinha 22 anos. Tá? Deu para entender que a mãe trabalhava o dia inteiro. A mãe é profissional da área de saúde, trabalha plantão. O irmão que cuidava e tinha a obrigação de cuidar do irmão, levar para a escola, voltar, deixava o almoço, levava para trabalhar, tá? E ele o que chamava atenção é que falou, agora quem que vai me cobrir à noite? Então, ele participou de tudo com o irmão. Tudo. E ele disse, eu vi que meu irmão partiu quando eu joguei a flor e eu vi meu irmão partindo. Isso é muito simbólico, é muito terapêutico para uma criança. Por quê? Porque a figura do irmão não era só a figura do irmão, era a figura da autoridade, da proteção que ele tinha. Sim. E isso é muito simbólico. Então nós temos sim que levar as crianças, os adolescentes a participar de todo esse ritual de perda e participar do velório, participar do sepultamento e não mentir para a criança. E não tem nada que falar que virou estrelinha. A sua avó era tão boa que virou estrelinha. Isso não existe. Pelo amor de Deus, para com isso. O latino é muito mais emoção, né, pastor? E tem uma dificuldade com a morte, né? O ser humano em si já tem, mas os latinos, a gente vê que o latino é muito mais emocional, é muito mais a ferro e fogo e tal. Como é que ressignifica o luto? A sua fala é interessante. Não é que nós somos emocionais, nós somos solidários. Solidários? É interessante. Nós perdemos o sentido da solidariedade. A gente só vê a solidariedade e a compaixão quando a gente perde alguém que a gente ama. Então nós perdemos o sentido da solidariedade. O latino é solidário. O brasileiro, além de ser solidário, o brasileiro é amoroso. Tá? Nós brasileiros somos um povo amoroso. Vocês querem ver? Fica na fila de um banco 2 minutos. Daqui a pouco você já está conversando com alguém, já sabe. Fica na frente, fica na fila de um supermercado. Isso é uma característica única do brasileiro. O brasileiro é solidário e amoroso. Tá? Todos nós, sendo de direita, de esquerda, católico, evangélico, pagão, prostituta, não importa. Nós temos essa característica. Está no nosso DNA, solidariedade e amorosidade e compaixão. Então o que acontece? Acontece que isso nos extrai o que nós temos mais de essência, o amor pelo outro. Quando o outro parte uma parte de nós. O que nós temos que entender, quando alguém morre e parte, não vai só ele, vai uma parte de nós. Ressignificar isso é entender que a pessoa só vai morrer quando eu deixar de lembrar dele. A existência do outro ele só vai deixar de existir quando eu não vou lembrar mais dele. E a lembrança é pessoal, não coletiva. As memórias afetivas, emocionais, elas são coletivas. Vocês querem ver uma coisa? Recentemente, nós estávamos numa conversa no nosso grupo e uma jovem falou da avó dela. Falou, minha avó faleceu, tal, já tem 3 anos, mas ninguém vai fazer aquele bife que ela fazia de acebolado naquela panela de ferro dela. Aí a outra disse, puxa, minha avó faleceu, tal, e minha avó fazia uns bolos, uns doces, ela fazia uma comida. Gente, ninguém faz igual. O cheiro até o cheiro é diferente. Com certeza. Ou seja, essa avó, ela morreu fisicamente, mas emocionalmente nunca vai sair da mente. Por quê? Porque o sabor ficou, a essência ficou. Aí teve uma outra moça, uma menina, ela disse que o pai faleceu, né? E o pai passava um perfume. Então aquele perfume é a essência do pai dela.
o marido tá usando esse perfume agora em homenagem ao pai, para ela sentir que o pai dela tá com ela. Sim. Então, as memórias afetivas é que vai sempre dar o significado de sempre aquela pessoa estar do nosso lado. A ressignificação é aquilo que a gente ama nunca morre enquanto nós lembramos dela. Isso aí é muito interessante, porque eu perdi meu avô em 2014, o pai do meu pai, e a mãe do meu pai em 2018. Mas não tem um dia, sem exagero nenhum, não tem um dia que eu não fale um ditado que a minha avó dizia, ou um comentário que meu avô fazia, não tem. Então, e aí não tem remorso também. Não. Eu não tive remorso. Primeiro porque acredito eu, né, que não sentir remorso foi por ter participado do processo todo, mas eu tinha em vida de isso aqui que a gente está fazendo. Então, de sentar e conversar com meu avô e com a minha avó, ainda que estivessem com Alzheimer, ainda que estivesse, sabe, de dar a eles o meu tempo, quando eles fisicamente já não estão mais aqui. Dar a eles dignidade. Isso. Então, eles não estão aqui fisicamente, estão vivos na minha memória. Isso nunca acaba. E eu não tenho remorso. É a sua forma de ver. A verdadeira e genuína ressignificação diante do luto é quando eu tenho um sentimento emotivo do outro que partiu, que é só meu. Ninguém tira isso de você. Uhum. Aí que está a genuína beleza da existência humana e a essência de Deus. Amém. Eu tô... o assunto me deixou completamente em choque no começo, pastor. E eu tô... É algo que a gente não fala muito. E eu acho que as igrejas precisam falar. Pastores precisam se capacitar. Líderes precisam estar atentos a esses detalhes. Principalmente pais e mães. E eu queria te perguntar um negócio sobre as terapias, as formas de tratamento. Voltar lá em quem tenta contra a própria vida. Quando essa é uma abordagem, você falou que tem pais que não poderiam ser pais. Meu pai fala que tem homem que precisa de marido. Porque não sabe ser homem, não sabe lidar com as responsabilidades de ser homem. Eu concordo com ele. Esse homem responsável, esse homem de caráter. Sim. Tá? Quando o senhor lida, por exemplo, digamos que o senhor que tem um adolescente lá que tentou contra a própria vida, fruto de um lar onde um pai não sabe ser pai, disfuncional. Essa é a palavra. Muito obrigado. Faz terapia com a família inteira, pastor? Aí que está a grande dificuldade. Quando você vai atender uma criança, o atendimento não é só para a criança, mas para a família toda. Por quê? Porque os sintomas da criança é a dificuldade dos pais. Que às vezes o pai tem um problema de paternidade com o pai dele lá. E a representação vai nessa criança. Lembra que eu falei? O que a criança quer? Afeto, carinho, atenção, reconhecimento, segurança e aprovação. Uhum. Isso que a criança quer. Ela busca isso aí incessantemente. E o que os pais têm dado? Abandono, rejeição, vergonha, medo, culpa e desaprovação. Então, o que a criança quer? A criança quer isso. A criança quer ser aprovada. A criança quer ser reconhecida na sua essência. Tá? Então, é possível um resgate, não sei se é cura a palavra, mas é possível que a família inteira passe por um processo de ressignificação, de reorganização? Passa, mas é muito difícil porque você vai lidar com dois adultos que têm a mente infantil, espírito de grandeza eterno e satisfeito. Ele é arrogante, prepotente, vaidoso, chantagista, manipulador e vitimista. Difícil você mudar uma pessoa dessa. Por mais que seja crente, por mais que seja pastor, por mais que seja na igreja, sim, você está lidando com pessoas que são vaidosas. É como se estivesse encrostado, né? É vaidade. Questão de caráter, questão de personalidade. Não é porque fulano vai na igreja, bate palma para Jesus, dá dízimo, que ele é uma pessoa saudável emocionalmente, sim, de caráter.
Não. Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Não. entrará no reino dos céus. Ele é vaidoso. Aham. E aonde reina a vaidade, a prepotência e a arrogância vem junto. Então, nós temos que. Então, quando nós estamos aptos a mudar, como aconteceu recentemente, uma mãe falou: então eu preciso mudar as minhas atitudes com minha filha. Eu falei: não é que a senhora precisa mudar as suas atitudes, são condutas. Conduta. Então, nós temos que dar forma aos nomes. O que acontece? Ninguém está apto a renunciar. O que é a renúncia? Cortar na carne aquilo que me dá prazer. O que é prazer? A minha vaidade, a minha autoimagem. Sim. Eu penso que sou aquilo que sou, eu acho que sou, que não sou, mas penso que sou aquilo que acredito que sou, que nunca serei. Isso é vaidade pura, autoimagem, o padrão da minha autoimagem. Então, quando os pais estão aptos a mudar, a renunciar em prol da saúde mental dos filhos, em prol do casamento, da vida conjugal, a coisa flui, mas não é fácil. O Evangelho propõe, no diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos, que a gente nasça de novo. Então, para nascer tem que morrer, né? Enfim, Morrer a nossa natureza, né? Sim, a nossa Mas natureza. ela não morre num piscar de olhos, ela morre num processo de mudança de atitudes, De mudança de hábito, mudança interior, que é aquilo que a gente concebe. Filosofia, eu preciso aprender a desaprender para poder aprender. Tá? Recentemente uma pessoa entrou em contato, marquei no consultório, agenda, chegou. Ai, pastor, tudo bom? Eu falei, não, aqui eu não sou pastor. Aqui eu sou psicólogo, seu terapeuta. Sim. Não, pastor, não, eu não sou pastor aqui. Sim. Ah, mas eu vim procurar o senhor porque o senhor é pastor. Eu falei, não, pastor eu não sou. Aqui na minha sala, no meu consultório, eu não sou pastor. Sim. Porque eu tenho que separar as coisas. Claro. Por quê? Porque eu vou dar um diagnóstico, eu vou fazer um psicodiagnóstico, uma avaliação clínica e... Então, além do... É além. Eu falei, a gente pode conversar sobre as questões espirituais ao término da sessão, quando eu fechar o consultório, aí a gente pode tomar um café ali no canto de Minas. Tem um aspecto, né? Tem o gabinete. Onde eu sou seu pastor, eu te oriento espiritualmente o que você precisa. E tem um aspecto, se for para terapia, é psicólogo, o senhor vai tratar. É ali que é a diferença. Mas tem sim como ajustar o condicionamento desestruturante de uma pessoa para ele estruturar a sua família? Tem. Mas não é fácil, porque nós estamos lidando com vaidade, arrogância, prepotência, tá? Eu participei recentemente de um Veredas e lá tem o sigilo, você não pode falar, mas enfim, é comum você ver pessoas que têm dores dessa infância, dessa primeira infância, que o senhor disse que é o foco do seu trabalho. Sim. Que é do 0 aos 5. Do 0 aos 5 anos, que é o foco de todas as minhas experiências acadêmicas, científicas, em psicologia e psicanálise, está no 0 aos 5 anos de idade, que é o trabalho com a idade afetiva e emocional dos desejos reprimidos da infância. Aí, a pessoa falou sobre a ausência do pai, dificuldades com a mãe, várias coisas que ela sofreu nessa primeira fase. E uma das coisas que a gente entende, e o senhor falou agora, é preciso dar nome para as coisas. Sim. Você precisa dar significado. Nome. Então, por exemplo, se eu sou ruim, por exemplo, eu sou um pai que mente. Então, para eu corrigir o fato de ser mentiroso, eu preciso reconhecer que sou mentiroso. Sim. Né? Preciso primeiro reconhecer aquilo onde precisa ser mudado. E eu queria que o senhor falasse sobre... o senhor tem as duas... Tem a extensão em prevenção ao suicídio e tem o núcleo de estudo e pesquisa do luto. E tem um grupo de apoio. O grupo de apoio é para os dois ou é só para o luto? Para o luto. Tá. Só que a gente pega pessoas que vêm de luto por autoextermínio, pelo suicídio, acidente, então tudo. Eu queria que o senhor falasse como pode entrar em contato. Se alguém quiser, por exemplo, estudar, se capacitar, algum líder, pastor ou membro de igreja, qualquer pessoa
queira se capacitar para isso aqui, como que faz? Onde que vai? Com quem que fala? É só ir na unidade 6, ao lado da Biblioteca Central, todo sábado, das 14 às 16 horas. Lá nós damos esse suporte, essas capacitações, e o curso de prevenção de suicídio ele é anual. As inscrições começam em outubro, novembro e dezembro, tá? E vem uma seleção. Em média, são 60 vagas anualmente para 2.000 a 3.000 candidatos. E é um curso de 1 ano? É 1 ano, 2 vezes por semana, na Faculdade de Medicina da Universidade Federal. É aberto a... É aberto a todo mundo acima de 18 anos, porém existem alguns critérios. Primeiro, nós damos preferência a profissionais da área de saúde das unidades básicas de atenção, porque eles que... Claro, estão na linha Segundo, diferente. estão na linha diferente. Segundo, professores da rede pública e privada e particular. Profissionais da área de segurança pública. Acadêmicos e profissionais de saúde. Aí vem líderes religiosos. Certo. Tá? Então, nós seguimos mais ou menos essa estrutura de prioridade. É um funil, né? É um funil. Uhum. Tá? Prioridades profissionais da unidade básica de saúde de Campo Grande, que são muitos. Tá? E tem que ter essas capacitações. Tá? O senhor é capelão hospitalar? Sou capelão do Hospital Universitário há 31 anos. Eu fui para a reserva, ou seja, eu aposentei do Corpo de Bombeiros já há 4 anos, e lá eu fiquei quase mais de 30 anos do Corpo de Bombeiros. E uma das coisas, Tiago, que a gente precisa aprender é respeitar o trabalho das outras pessoas. Sim. A gente precisa respeitar a outra pessoa. Por exemplo, eu posso não concordar com você, como já dizia Voltaire, né, um filósofo iluminista. Eu posso não concordar com nenhuma das suas palavras, mas irei lutar, irei morrer lutando para que você tenha o direito de dizer. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas me conhecem por nome. Sim. Nunca me viram. Me conhecem, nunca me viram. Eles conhecem a minha referência por alguém que não me conhece, mas tem uma crítica ao meu trabalho, eu não sei porquê. Esses dias eu estava em um determinado local, a pessoa estava falando comigo de mim. Incrível. Isso é ótimo. Não, é ótimo para a pessoa. O pessoal falou, esse aqui ele trabalha no hospital universitário. Você trabalha no hospital universitário? Eu queria fazer aquele curso, mas me parece que é o tal do Reis que coordena, né? E a pessoa olhou e falou, eu acho que é ele. Eu não gosto daquela pessoa. Eu falei, não. Ele é arrogante, prepotente, vaidoso, metido. Eu falei, eu também tenho essa ressalva. Eu falei, o senhor já viu ele? Vi uma vez e não gostei. Uma arrogância aquele rapaz, aquele homem. Eu acho que ele é arrogante mesmo. Ou seja, essa pessoa ela tem uma informação que não é dela. Alguém passou essa informação. Então, lembra que eu disse para você que no Brasil, nos Estados Unidos, eles priorizam o produto interno deles? Sim. O Setembro Amarelo. Nós não apoiamos, nós criticamos o nosso produto. Tá? Só para você ter uma ideia, eu dou muita palestra em centros espíritas de saúde mental. Dei um curso pela Diocese, Dom Dimas Lara Barbosa, meu parceiro. Dou palestra nas igrejas católicas. Os padres ligam, eu vou. Tem missa, Tiago. Missa. Que na hora da homilia, na hora do sermão do padre, eu que falo sobre saúde mental, sobre estrutura familiar. Isso não são várias. Na hora da missa, o padre fala, a homilia, ele fala, agora eu vou chamar o professor Reis, que vai falar para nós. Por favor, preste atenção. Eu falo. E eu fico muito triste, não que eu queira, mas às vezes eu não sou chamado na igreja evangélica, porque o Reis esse cara é polêmico. E as pessoas não conhecem o meu trabalho. Eles fazem uma crítica em cima daquilo que é a visão dele, distorcida daquilo que ele pensa que eu sou. E o que Pedro fala de Paulo diz mais ao Pedro do que de Paulo. Né? Freud já falava isso. Por exemplo, eu dou aula fora, dou muita palestra, seminários, congressos fora do estado. Sim. Aqui dentro a gente dá muita palestra, minha agenda é super lotada o ano inteiro. Eu trabalho o contexto da saúde mental, em várias vertentes. Mas a gente sente, e até um desabafo, e até uma mágoa. Por quê? Porque não foi uma, duas, são 3 pessoas que nunca me viram, não me conhecem, e estavam falando mal de mim para mim. Eu falei, cara, e com a Bíblia na mão, eu falei, puxa... Como Deus é bom, porque, olha, levou na sua frente. Na minha frente, eu fiquei quieto, eu falei, mas a senhora conhece? Não, isso aqui eu acho que ele é arrogante, que fala que ele é arrogante, esse rapaz. Eu falei, minha senhora. Eu falei, pois é, minha senhora, eu vou me apresentar. Eu peguei o documento e mostrei, ela olhou assim.
Ai, me desculpa, é que falaram. Eu falei, não, irmã, não se preocupe. Mas o que a irmã quer mesmo? O que eu precisava, né? O que a irmã está precisando? Vamos resolver a situação Como da irmã. posso ser útil agora? Sim. Então, é até um desabafo, uma Não, tá mágoa, certo. Tiago. Por quê? Porque a gente vê o quanto nós não valorizamos Os de casa. os de casa. Por exemplo, o pastor Marcos Batista é uma referência em filosofia no Brasil. Sim. Só para você ter uma ideia, nós tínhamos o Congresso de Bioética, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Teatro Glaucio Rocha. Eu convidei ele para ser o palestrante de abertura. Vários palestrantes de renome nacional e internacional para falar sobre bioética, as transformações éticas, questões das novos fármacos. E eu convidei o pastor Marcos Batista, como professor Marcos Batista, para dar. Eu lembro até hoje, ele falou, mas eu falei, não é como? Eu falei, Glaucio Rocha. E ele foi no Teatro Glaucio Rocha, lotado, palestrante de abertura, com várias presenças de autoridades de várias partes do estado, do Brasil. E o pastor, pode perguntar para ele, ele deu uma palestra que ficou na história. E depois eu levei ele para dar aula para o curso de medicina, levei ele para outros congressos, porque é uma referência no estado. E para quem não sabe, ele é filósofo, ele é teólogo e tem mais um monte de... O trabalho que o pastor Nivaldo Dindini faz sobre aconselhamento, mas as pessoas tecem um comentário, porque tem, pelo amor de Deus, gente, vamos apoiar. O pastor Marcos Risse faz trabalho com, gente, capelania prisional. Capelania prisional. Gente, vocês sabem o que é dar dignidade a uma pessoa que está presa? E às vezes nós não temos esse. E outros pastores aí, outros pastoras. Nem passou no presídio, não sabe nem como não sabe nem o que é entrar. Eu não sei nem o que faz para entrar. Aqui nós temos o psiquiatra Edson, uma referência, um baita profissional. Então nós temos muita coisa boa no estado. Tanto é que todos os eventos que eu faço, que eu coordeno na Universidade Federal, eu não trago ninguém de fora. Eu trago as pessoas daqui. A única pessoa que eu trouxe de fora foi o professor Antônio Maspoli, que foi diretor do Mackenzie. O cara, pô, tem 30 livros publicados, tem 12 mestrados, 12 doutorados, 12 pós-doutorados. O cara é uma referência no mundo. Então trouxe ele para falar sobre saúde mental e religiosidade e espiritualidade dentro da Universidade Federal. Então, com apoio na época do deputado Herculano Borges, né, patrocinou, trouxe a Assembleia Legislativa apoiando tudo, e tinha poucos pastores lá. O que vocês não sabem é que eu já conheço o pastor Reis desde 96, 97, pastoral do Fez Seminário, na sua época, né? Foi contemporâneo meu. E ele me substituiu na igreja, eu era interino na Vilas Boas, chamei ele para fazer uma série de conferência, levei o nome para a igreja, aí pedi a consagração, ele passou pelo concílio, aí ele foi ordenado pastor na igreja Vilas Boas, eu era pastor interino, entreguei a igreja para ele e saí da igreja. Então, nessa época eu conheci o pastor Reis, e no nosso episódio com o pastor Marcos Batista aqui em julho, ele falou assim, você precisa chamar o Reis, porque tem assuntos que só ele fala, que ninguém mais estudou para falar. E até eu quero te perguntar uma definição sobre tanatologia. Tanatologia. Porque ele disse que você é especialista e eu quero entender o que é. A tanatologia é uma abordagem científica que estuda o fenômeno da morte e do morrer. E a tanatologia tem uma vertente chamada cuidados paliativos, hoje é reconhecido como uma grande ciência que dá dignidade no final da vida. Tá? Então, a tanatologia é a ciência que estuda todo o fenômeno do estudo, o processo da morte e o morrer, com dignidade e um processo de humanização dessa passagem que a pessoa está partindo. E hoje no Brasil, e o SUS exige os cuidados paliativos, tá? Dentro do Hospital Universitário existe o núcleo dos cuidados paliativos, os hospitais públicos. Então, os cuidados paliativos, onde você vai dar significado a uma perda, a uma passagem, a uma morte digna, sem sofrimento, sem abandono e principalmente humanizada. E de preferência em casa. Entendi. Pastor, eu quero te agradecer demais. Eu
vou deixar o espaço para você mandar um recado para quem está em casa, nos assistindo, que queira se aprofundar nesse estudo para fornecer acolhimento. Antes da gente encerrar, eu queria abrir o espaço para você. Eu só tenho que agradecer a oportunidade, Tiago, o Daniel que está ali monitorando, porque vocês vão ver isso aqui, mas é o Daniel que vai fazer tudo isso aqui funcionar. Ele está ali escondido. Só tenho que agradecer a oportunidade e quem quiser acompanhar os meus trabalhos, no Instagram é Edilson dos Reis. Lá, acessa, tem informação de cursos, seminários e palestras que nós damos e estamos à disposição. Só temos que agradecer. E lembre-se, o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é 193 e da Polícia Militar é 190. Utilize esses telefones somente em real situação de emergência quando se deparar com alguém que está tentando o autoextermínio. Não se aproxime da pessoa. Ligue o bombeiro 193 e Polícia Militar 190. Joia. E aí, o que você achou dessa nossa conversa? O assunto é denso, é extremamente necessário. Eu não fiz uma pergunta, pastor, e eu acho que eu vou fazer antes de acabar. Aconteceu e tem acontecido com mais frequência autoextermínio de líderes religiosos, pastores, não sei se padres, mas eu sei que pastores, que é o que a gente mais conhece, né, tem acontecido. O que o senhor fala sobre isso? Qual que é, o senhor sabe, a principal causa? Como lidar com isso? Como que nós, enquanto igreja, podemos... O que a gente pode fazer para os nossos líderes para que não chegue ao extremo? Bom, antes de mais nada, um padre e um pastor são líderes religiosos. São homens e mulheres dotados de sentimentos e emoções. Os números são alarmantes. Padres cometem suicídio, pastor e pastoras, diáconos e presbíteros cometem suicídio. O que acontece é que existe um estigma por trás disso. Esse estigma leva a pessoa a não falar abertamente sobre suas dores, seus sentimentos e emoções. Porque o suicídio não é um fato isolado. É algo que interage de forma complexa que leva a pessoa a cometer o suicídio. Infelizmente, isso é real. O que acontece é o seguinte: com quem que eu vou falar, onde eu vou falar, por que eu vou falar? Porque hoje as igrejas, elas exigem muito do seu líder religioso, mas esquece que ele tem sentimentos e emoções. E acha que o líder religioso é um funcionário dele. E não é. O líder religioso, tanto é que no Ministério do Trabalho existe o chamado... ele não entra como um trabalho normal, existe como um trabalho de chamado. Tá? Então ele não é funcionário da igreja. Aí começa... O líder religioso ele tem uma característica muito interessante. Ele está com todo mundo, mas não está com ninguém ao mesmo tempo. Tem situações que o pastor passa que nem a esposa, nem o esposo dele, ela pode falar. Coisas gravíssimas que ele sofre sozinho, não tem com quem falar, aonde falar. Por quê? Porque eu não vejo uma unidade entre os pastores no estado. Existem reuniões, existem grupos, mas não uma unidade de sentido de sermos conjugados terapeuticamente. Tá? É uma luta do pastor Nivaldo de Lina muito grande e do pastor Ernesto, tá? Desse sentido de acolher líderes religiosos. Então, o que acontece? Muitos líderes religiosos passam por sofrimento de angústia, sofrimento, dor, depressão, ansiedade, mas ele não tem com quem falar. Por quê? Porque se ele falar, é capaz de a igreja substituir ele por outro líder. Tira o cara do pedestal, tira dele, porque vão dizer que está em fase, não está bem, e não é bem assim. Tá? Eu atendi recentemente uma pessoa que me procurou, um líder religioso, me procurou muito angustiado, fiz um encaminhamento para um psiquiatra, o psiquiatra ligou e falou, cara, a situação é lastimável. O que chama a atenção, Tiago, é que esse líder religioso, ele não tinha dinheiro para comprar o remédio dele. Acredito. É um líder religioso, homem de Deus, faz um excelente trabalho, mas não tinha dinheiro para comprar o medicamento.
demos um jeito, ele está fazendo o tratamento dele medicamentoso. Tem abençoado a sua igreja. Mas o que causa o sofrimento dele é a igreja. Sobrecarregado. Sobrecarregado, porque lidar com sofrimento e angústia não é fácil. Eu faço terapia e uma vez por mês ou a cada 15 dias eu fico 30 minutos com um líder religioso, com um pastor, onde eu falo as minhas dores, as minhas angústias. Eu não tenho vergonha de falar. Eu faço terapia. Por quê? 31 anos dentro de um hospital, 31 anos dentro do bombeiro, como gestor do Centro de Apoio Biopsicossocial do Bombeiro, só lidando com isso, não é fácil. Então, esse líder religioso, ele retrata a maioria dos líderes religiosos. Então, nós precisamos ter a humildade de calçar o que nós chamamos de sandálias da humildade e procurar ajuda. Tá? Sandálias da humildade significa eu reconhecer que eu preciso de ajuda e procurar essa ajuda, aderir a esse tratamento que é benéfico para mim, para a minha saúde, saúde da minha família e da minha igreja. Porque um líder religioso doente, ele vai adoecer a sua igreja. Um líder religioso vaidoso e arrogante, prepotente, que é o mente infantil, espírito de grandeza, eterno e satisfeito, eu tenho pena da igreja. Vai adoecer a igreja. Vai adoecer a igreja. Então nós precisamos trabalhar esses conceitos e não ter vergonha de falar que precisa de ajuda, mas com as pessoas certas, e não dar um depoimento na igreja que você vai ser fuzilado. O Tiago fala em Tiago 5,17 que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porque Elias passou por um processo na caverna, ele teve esse momento de tristeza e tal. Até algumas pessoas sugerem que Elias esteve depressivo. Não quero entrar no mérito da questão, mas é fundamental a gente entender que somos humanos, né? Somos todos carentes da graça de Deus, e pastores, pastoras, missionários, padres, são todos homens que precisam lidar com suas emoções. Você, por exemplo, tem 34 anos ouvindo e lidando com o luto, com morte, com dor, sofrimento. com sofrimento. Pessoas presas. Então, eu acredito que, assim como na psicologia, ponto base é que o psicólogo também faça a sua terapia. Deveria. Deveria. Eu quero entender que fazem, tá? Eu também. Eu conversei com a psicóloga Iraci Leal semana passada e ela falou sobre isso, né? Sobre a importância de fazer terapia. Ela faz desde que saiu da faculdade. Então, que os pastores também tenham esse encontro, esse lugar de falar das suas emoções. E eu não estou tirando aqui o estar aos pés da cruz, de joelho, falando com Deus das suas tristezas, suas mazelas, não. Oração é oração, você tem que fazer. Mas tem um processo que é humano. E se Deus deu a ciência e a capacidade para a gente, né, para que seja desenvolvido técnicas e abordagens, precisa ser feito. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco todo esse tempo. Se inscreve no nosso canal, curta as nossas publicações, comente. Esse assunto é muito sério. Não fique sozinho. Se você está sofrendo, se tem dores, se você se mutila, se conhece criança que passa por isso, não se omita. Acolha, ame, ore, busque ajuda, leve para um profissional competente. E se você é pai e o seu filho está passando por isso, você também precisa se tratar para que a sua família seja um lugar onde Deus habita, a paz habita, onde o Senhor reina, mas que seja um lugar de amor, que a sua família seja um lugar de amor. Floresça onde o Senhor te plantou, não fuja da sua responsabilidade. Boa noite, até mais, Deus te abençoe.